No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor José Carlos Ferreira faleceu ontem, aos 80 anos, em sua casa, no bairro da Vila das Flores, em Belo Horizonte. Era um homem que nasceu de raiz nesta terra e viveu com amor pela sua cidade, dedicando toda sua vida ao ensino. José era um professor de história, cujo nome se tornou lendário entre as gerações que teve o privilégio de serem educadas por ele. Nascido em uma família humilde, José descobriu seu amor pela leitura e pelo conhecimento ainda na infância, passando horas em bibliotecas públicas e ajudando os mais novos com seus estudos. Aos 15 anos, já ensinava história nos bairros próximos à sua casa, sendo reconhecido como um grande talento. Com o tempo, José se formou em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e iniciou a carreira como professor no Colégio Estadual. Sua dedicação era imensa, e os alunos aprendiam não só história, mas também ética e respeito pelo trabalho em equipe. Ao longo de sua vida, José foi premiado diversas vezes por seu trabalho. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 2015, foi agraciado com a Medalha de Ouro pelo Ministério da Educação pela sua dedicação contínua às aulas e ao aprimoramento pessoal. Mas o destaque não veio apenas dos prêmios, mas do caráter do senhor Ferreira. Ele era conhecido por seus alunos como um homem de integridade e amor pela verdade. Era muito exigente com os alunos, mas nunca perderia a oportunidade de fazer uma brincadeira ou compartilhar um pouco da sua sabedoria. Além do trabalho, José era também apaixonado por hortifrutícios. Ele tinha um quintal cheio de frutas e verduras que cultivava com cuidado. Era comum ver ele cortar lenha para aquecer a casa nos frios invernos de Minas Gerais, enquanto lia uma biografia histórica. José Carlos Ferreira também passou por dor e tragédia na vida. Em 2013, perdeu sua esposa, Maria da Silva, com quem tinha mais de 50 anos de casado. Ele se aferrou à vida apesar do doloroso sofrimento, continuando a ensinar história e compartilhar suas histórias com seus alunos. Não obstante tudo, o legado de José vive no coração daqueles que conheceram ou foram educados por ele. E como ele gostava de dizer, a vida é uma jornada e cada etapa tem seu próprio valor. Falaram dele no programa da Rádio Nacional e o seu nome foi citado no telejornal da Globo. Já no dia seguinte à morte, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil detalhado da sua vida e trajetória. E no Museu Municipal de Belo Horizonte, inauguraram uma exposição em sua memória. Ele será lembrado por seus antigos alunos como um verdadeiro guia cultural e educacional. E o mais belo dos seus legados foi a paixão pela história que transmitiu às gerações de alunos, deixando-os com uma visão do passado mais rica e profunda. Mas é no silêncio da sua casa, em frente ao seu antigo escritório, onde José será mais lembrado. Lá, ele gostava de sentar-se em sua cadeira preferida para ler, com a luz do sol através da janela e o som do rádio na distância. E assim, José Carlos Ferreira vive para sempre em seus alunos, em sua cidade e no seu legado de amor pela história. Esta tarde, aos 76 anos, encerrou seu longo e esplêndido caminho a Elza Maria Ferreira, nascida no povoado de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, onde viveu seus primeiros anos. Filha única de uma família humilde, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da solidariedade. A sua infância, marcada pela simplicidade, foi passada brincando com a água do rio que banhava a casa da família, cantando canções de roda e cozinhando deliciosas tortilhas de mandioca com a mãe. Aos 11 anos, perdeu-se o pai, vítima de um acidente de mineração em uma cava próxima à casa da família. Desde então, Elza assumiu-se como mulher forte e resoluta. Aos 17 anos, mudou-se para São Paulo para estudar pedagogia na Universidade Estadual de Botucatu.
Lá conheceu o amor da sua vida, Adriano, com quem viveu durante 56 anos até a morte precoce dele em 2017, vítima de um grave acidente de ônibus. Em 1984, Elza foi naturalizada brasileira na cidade de Belo Horizonte, onde começou a exercer sua profissão como professora de pedagogia, trabalho que desempenhou por 47 anos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu compromisso e dedicação à educação de crianças carentes. A sua escola, localizada em uma das zonas mais pobres da cidade, se tornou referência na área por ter produzido alunos que foram campeões regionais de matemática e linguagem. Ela também foi reconhecida como professora emérita, por sua contribuição ao ensino brasileiro. Em 2019, aos 74 anos, após apenas 3 meses de aposentadoria, Elza decidiu abrir um pequeno grupo de teatro com crianças da vizinhança. O projeto Teatro das Crianças se tornou uma referência na região e ganhou o Prêmio Jorge Amado em 2021. Aos 62 anos, Elza perdeu a vista, mas isso não a deteve de continuar ensinando. Com a ajuda da filha e sobrinho, aprendeu a navegar no mundo acostumado às têcnicas. Por 30 anos, sua sala de aula foi marcada pelo cheiro do giz e pela viva presença do amor que ela transmitia para com seus alunos. Em 2014, aos 71 anos, sofreu um acidente cerebrovascular, o que a deixou paralisada na metade esquerda do corpo. Mas, apesar da dor e da fraqueza, Elza continuou sua luta pela educação e pelo teatro. Em 2019, recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento a seu trabalho e dedicação. O telejornal da Globo dedicou-lhe uma matéria no dia seguinte à morte e falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional. A Biblioteca Municipal montou um painel em sua homenagem, onde foram colocadas as principais obras que escreveu e dirigiu durante sua vida. Na casa de Elza, era possível sentir o cheiro do café amanhã, ver as orquídeas florescendo na varanda e ouvir-se a conversa das vizinhas em volta da mesada. Elza tinha uma habilidade maravilhosa de cuidar de suas plantas, tanto que foi convidada pelo Jardim Botânico local para dar palestras sobre o cuidado de orquídeas. Mas além disso, Elza era conhecida pela sua habilidade em escrever poemas e fazer bordados. Muitas vezes, suas obras artísticas eram doadas para crianças carentes da região. Elza sabia o poder das palavras e das mãos, e sempre usava-o para deixar a vida mais bela. Esta tarde, o mundo perdeu uma mulher valente, generosa e incansável. Em sua casa, com o som da chuva batendo no telhado e o cheiro das ervas secas na prateleira, Elza Maria Ferreira foi lembrada como a mãe de todos, que sempre abriu as portas do seu coração para quem precisava. Ela morreu, mas sua vida será eternamente viva em cada criança que aprendeu, em cada peça de teatro montada, em cada bordado feito e em cada palavra escrita. E é assim que Elza Maria Ferreira continuará a viver, como um gesto infinito de amor. Gilberto Gil, uma lente de espectros em um mundo cintilante de harmonia. Sua vida foi uma sinfonia viva de sonhos quebrados e melodias renovadas. A vida é samba no Brasil, é o som da batucada na praia do Ipanema, é a dança no Carnaval de Salvador. E Gilberto Gil é a voz dessa vida, o coro da alma brasileira. Nascido em 26 de junho de 1942, em Campinas, um pequeno município do Vale do Paraíba, Gil teve seu primeiro encontro com a música através do samba e do violão de seu pai. A casa era uma escola de ritmos, onde as notas se fundiam com os risos e as risadas. E o menino Gil, olhando para fora da janela do seu quarto, veio a conhecer as mãos que ensinaram seus dedos a cantar. Crescido, foi à Bahia, terra de ritmo e raiz, onde a música se transformou em sua alma. Lá, ele encontrou o samba reggae, o axé, a jongo. A voz quebrada dos homens da região se misturava com as harmonias das mulheres, criando um canto único, uma espécie de hino ao amor e à vida. Mas a vida de Gil é mais do que apenas música. Ele também é político, um defensor incondicional da cultura brasileira. Durante seu mandato como ministro da Cultura, Gil lutou pela diversidade, por uma sociedade inclusiva e tolerante, onde cada voz conta. A sua atuação política se revelou uma música em si mesma, uma harmonia de ideias, um coro de resistência e esperança. Mas a vida de Gil é mais do que apenas música e política. Ele é também uma luz no escuridão, uma chama que brilha em meio às trevas da indiferença e da apatia.
A sua obra, marcada pela inovação e criatividade, é um testamento do poder da música como veículo de transformação, uma espécie de elixir que rejuvenesce o coração. Gilberto Gil, a vida é samba, é bossa, é reggae e tropicalismo. É a voz da esperança, do sonho e da liberdade. Ele é um símbolo da força da música brasileira, uma espécie de batuque que reverbera em cada um dos seus samba-passos, cada uma das suas notas vibrantes e suaves. Gilberto Gil é a alma do Brasil, a sua voz e o seu coração. Na Tupiniquim de Salvador, onde as sombras do sol se misturam aos perfumes dos frutos maduros e o vento carrega em suas veias a batucada da vida, nasceu um menino que teria a audácia de desafiar os tempos e as convenções. Gilberto Gil, como ele chama-se, foi lançado ao mundo numa casa onde o amor e a simplicidade andavam juntos, em harmonia com a rica saga da Bahia. Aquele berço cultural, cheio de melodias e ritmos que se mistem no ar, foi o terreno fértil onde as primeiras notas do destino começaram a ser trilhadas. Criança precoce, ele already knew how to play the piano at 4, and by 6 he was composing his own songs. As crianças de sua vizinhança, com suas risadas e brincadeiras, foram os primeiros ouvintes da sua música. Mas Gilberto não nasceu apenas em Salvador, Bahia. Ele também surgiu nos mercados animados do centro, onde o aroma de feijão e carne se fundiam à alegria das negociações. Na igreja de São Francisco, com seus telhados abertos às estrelas e suas paredes vibrantes com histórias do Cristo brasileiro, e mesmo nas ruas, onde a brega da vida se transformava em músicas que o menino absorvia com afeiçoamento. Aquele acordeão, antigo e farto de histórias, foi o primeiro amigo do futuro cantor. Ele, que já carregava nas nervuras do instrumento os sinais do talento que ele despertaria, tocava com tanta paixão que as notas pareciam sair das veias mesmas de Gilberto. E era assim que o menino, sentado em frente às ondas da Bahia, criava música com a energia e a fé de quem já sabia que sua vida estava marcada pelo som. E agora, olhando para trás, é possível ver como tudo se encaixa numa grande sinfonia. As ruelas do Pelourinho, as luzes da lua em um domingo de praia da costa, o choro dos trabalhadores em frente ao mercado modelo. Tudo se transformou em notas e acordes que compuseram a saga de Gilberto Gil. E agora, olhando para ele, é possível sentir como todo esse legado se concentrara nesse único ser, como se a Bahia tivesse colocado toda sua essência em um único coração. Na juventude de Gilberto Gil, o sol brasileiro se erguia com intensidade em seu horizonte musical, iluminando caminhos desconhecidos e prometendo aventuras sonoras para a espinha dorsal do jovem artista. Aquele era um tempo de transformação, um inverno que derreteu as barreiras entre gerações, culturas e ideias, semearam sementes de renascimento em solo brasileiro. Em seu quarto, o espírito da música cantava aos pés do jovem Gilberto, cujos olhos refletiam o desejo de ser uma voz quebrada, mas resiliente como o karatê das folhas no vento, que se levantavam em suas terras nativas. As notas da guitarra dançavam sobre os muros do pequeno quarteirão, onde a alquimia da música era transformada em poesias, canções e sonhos. A juventude de Gilberto foi uma floresta fecunda, abrigo para inúmeras espécies de pensamento, criatividade e liberdade. Não havia tempo nem espaço para desolação, apenas o som dos passos em direção a um mundo novo, onde o amor e a música eram os pilares da construção. Os anos 60 em Brasília foram uma era vibrante de mudanças sociais e políticas que abriu caminhos para o crescimento artístico. O ambiente era tão vivo quanto o verde das margens do Paranoá, onde o jovem músico se alimentava com a riqueza da cultura brasileira. Era um momento de revolução cultural que, como uma onda de energia, impregnou as veias de Gilberto. Ele foi desbravador nesse terreno musical, explorando territórios sonoros já habitados por mestres da música brasileira. Naquela época, o mundo era um palco em que Gilberto aprendia e se desdobrava em sua identidade musical, enriquecendo-se com a influência de nomes consagrados como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Caetano Veloso. Os festivais estudantis foram palco para o nascimento das primeiras canções de Gilberto Gil, onde suas notas voaram livremente, dançando com a juventude em busca da liberdade. Nesse cenário, ele enfrentou desafios políticos e sociais que modelaram sua visão crítica, transformando numa poesia engajada e vibrante, como as cores da bandeira brasileira. A determinação de Gilberto, somada ao apoio de amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Eles foram os moinhos do vento que moveu suas alas,
voando em direção às estrelas, conquistando o céu da música brasileira. Aquela juventude foi um laboratório de sonhos, onde Gilberto Gil conseguiu desenterrar os segredos e as forças que transformaram seu talento em legado para a geração futura. E é nesse fluxo ininterrupto do tempo e da memória que ele se consolidou como um dos maiores músicos brasileiros, uma luz no caminho das gerações a vir. Gilberto Gil, aquele gentil sol que sempre iluminou o céu da música brasileira, foi um homem em constante busca. Busca pela harmonia, pelo amor e pela liberdade de expressão. Seus olhos eram a chave do mundo interior, um espelho aos reflexos do coração que batia na sua boca, transformando-se em ritmos e melodias. Aquele abraço, uma canção que se tornou sinônimo de união e amor, foi uma declaração de intenções para um país dividido. O abraço, essa força primordial que une as almas, era tudo que o Brasil precisava naquele momento. A voz de Gilberto se fez ecoar nas montanhas do sertão e reverberou nas ruas da capital, tornando-se um hino nacional sem oficialização. Refazenda, essa canção que sonhou em uma nova realidade, foi o grito de um povo esperançoso. Era aquele sonho de uma terra mais justa, onde o dinheiro não fosse a única regra. Uma promessa de uma vida melhor, uma mudança na consciência coletiva. A música foi uma luz no caminho, um compasso que guiou os corações rebeldes. O movimento tropicalista foi como uma tempestade que passou pela terra brasileira, e Gilberto Gil foi seu mais grande trovador. Com Caetano Veloso e outros irmãos de alma, ele teceu um tecido vibrante, colorido e cheio de vida. Eles desafiaram as convenções, quebraram as regras e fizeram com que o Brasil se levantasse e cantasse novamente. Mas a ditadura foi como uma sombra que caiu sobre a terra, esfregando-se nas almas dos brasileiros. Gilberto Gil, um de seus mais brilhantes filhos, teve que sair do seu país adorado. Mas ele não se rendeu. A dor foi transformada em arte, em canções que falaram da esperança e da liberdade. Era uma espécie de elo, uma ligação entre o céu e a terra, um olhar que nunca se desviou do sonho de uma vida melhor. E quando ele voltou, foi como se o sol tivesse ressurgido novamente no céu da música brasileira. Ele continuou cantando, escrevendo canções que falavam do amor e da paz. E foi agraciado com um Grammy, um reconhecimento à sua arte, à sua bravura e ao seu amor pela vida. Mas ainda havia mais um sonho a ser realizado. Gilberto Gil assumiu o cargo de ministro da Cultura, tornando-se uma espécie de guia para sua terra natal. Ele quis que o Brasil tivesse mais beleza, mais arte e mais amor. E ele conseguiu isso, sem dúvida, plantando sementes que floresceram e derramaram suas cores vibrantes em todo o país. E hoje, Gilberto Gil é um título honorário em universidades do mundo todo. Mas mais importante que títulos é a influência que ele teve e ainda tem na vida de tantos brasileiros. Ele é um líder cultural, um artista múltiplo, uma espécie de poeta da vida. E ainda assim, Gilberto Gil continuou sendo apenas um homem, um brasileiro que sonhava em uma terra mais justa, mais bela e mais amorosa. E é por isso que ele se tornou um símbolo de esperança e liberdade para todos nós. Na tela do tempo, Gilberto Gil surgia como uma espécie de fóssil sonoro, um registro do Brasil em seu auge vital, quando o sol nascente das canções quebrava-se no azul da música brasileira. Era ele quem despertava a alma do país com o toque dos instrumentos e a vibração de suas palavras. Uma espécie de guia para uma jornada musical que abria portas para o mundo, sem perder a essência de sua terra natal. O canto de Gilberto era mais do que apenas música. Era um olhar profundo para a alma do Brasil, um convite às forças da liberdade e uma carta pessoal de amor ao país. Sua voz, assim como o som das guitarras, se fundia com os sons naturais do Brasil, criando um harmônico encontro entre a vida e a música. E foi dessa mistura que surgiu uma espécie de elixir cultural que se expandiu pelo mundo, sem esquecer as raízes que o nutriam. Na vertente do legado de Gilberto